Olá a todos, me chamo Jackson Ribeiro Fernandes. Eu vou apresentar o trabalho A Possível Relação entre Miocardite Viral e Covid-19 para o 26º Seminário de Iniciação Científica e 13º Seminário Integrado em Ensino, Pesquisa e Extensão, CIEP. Nosso professor orientador é o professor Aero Lutz. Os integrantes da pesquisa sou eu, Jackson Ribeiro Fernandes, minha colega Jamília Rossetti Mocelin, meu colega Lucas Fernandes e meu colega Otávio Ribeiro Martins. O nosso curso é o curso de Medicina, a área de Conhecimento e Ciências da Saúde é uma modalidade de pesquisa e a fonte de financiamento é própria. Então, a miocardite viral causada pela SARS-CoV-2 é uma provável complicação da Covid-19, porque alguns estudos demonstraram que o vírus SARS-CoV-2 ele tem um tropismo pelos cardiomiócitos. Então, o objetivo do nosso trabalho é identificar se há uma relação entre a miocardite viral e a Covid-19. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados do PubMed e Medline, que relacionava a miocardite viral e a doença Covid-19, no período de 2020, com inclusão de 14 artigos. Todos os artigos eram estudos de corte retrospectivos que faziam análise anatopatológica de pacientes que foram óbito por complicações da Covid-19 e o tecido analisado era o tecido cardíaco. Então, os descritores de busca foram miocardite viral, SARS-CoV-2 e a Covid-19. Então, para que o paciente ele tenha uma miocardite relacionada à infecção pela SARS-CoV-2, ele requer achados histológicos. São 4. Infiltrados inflamatórios linfocíticos associados à necrose miocítica não típica de lesão isquêmica. Então, tem que ter presença de células linfocíticas, que são células que fazem a defesa contra vírus, e a necrose ela não pode ser uma necrose de lesão típica isquêmica. Então, uma lesão, geralmente a lesão típica isquêmica é uma lesão transmural e epicárdica. Geralmente, a lesão por achados inflamatórios é uma lesão unifocal ou multifocal e ela pode pegar toda a parede do coração, ou seja, transmural, porém não é típico que ela faça isso. A presença do genoma SARS-CoV-2 no tecido cardíaco, então a presença do vírus no cardiomiócito, partículas virais em cardiomiócitos, então partículas que demonstram a replicação viral, e exclusão de vírus cardiotrópicos, então vírus cardiotrópicos, por exemplo, influenza A, influenza B, herpes tipo 1, herpes tipo 2, enfim, outros vários vírus que fazem cardiotropia. Então, em 12 pacientes, houve infiltrado linfocitário sem presença de necrose miocítica no ventrículo direito. No ventrículo direito é comum que haja invasão viral, então o paciente ele pode cursar com alguns sintomas de edema de periferia, de membros inferiores, né, um pouco de inchaço do fígado, enfim, com presença do genoma SARS-CoV-2 positivo. Então, esses pacientes, eles tinham 2 critérios, né, um critério era duvidoso e outro critério era positivo, dos 4 critérios. Em outros 17 casos, houve a presença de cópias de RNA viral em células do tecido cardíaco sem infiltrado linfocitário. Então, esses pacientes eles tinham a presença de cópias de RNA, mas não tinham um dos achados típicos que era infiltrado linfocitário. Em alguns casos, houve hipertrofia dos cardiomiócitos associada à degeneração e necrose de poucos cardiomiócitos. Então, geralmente, quando você tem infiltração de um vírus, há uma presença de edema, invasão celular de células de defesa, principalmente linfócitos. Essas células o cardiomiócito acaba havendo uma resposta compensativa e a resposta patológica compensativa é a hipertrofia. Como a célula cresce muito, acaba que o aporte nutricional e de oxigênio ele não é compensativo e essa célula vem a morrer. Então, e também houve infiltrado macrostário, não havendo uma histoquímica para SARS-CoV-2. Então, em alguns casos, não se tinha uma relação muito certa se realmente aquela patologia
poderia ser de complicações da SARS-CoV, por exemplo, a hiperprodução de fator de necrose tumoral ou interleucina 6, que é comum nos pacientes com SARS-CoV-2, ou se era realmente do tropismo do SARS-CoV-2. Em outros 10 casos, incluíram biópsias endomiocárdica em pacientes que tiveram confirmação de SARS-CoV-2, eles não foram suficientes para provar que a miocardite foi causada pela COVID-19. Então, pacientes, eles tiveram miocardite viral ainda quando eram pacientes vivos, né? Porém, a biópsia endomiocárdica e o estudo histológico, eles não foram suficientes para confirmar se realmente essa miocardite tinha relação com a COVID-19. Então, nós concluímos que, dentro dos estudos, houve uma relação de lesão miocárdica, infecção por COVID-19, até porque, como eu já havia falado, a produção de interleucinas e fator de necrose tumoral, que é comum na COVID-19, um fator predisponente também para eventos tromboembólicos, também pode fazer lesão miocárdica. Mas, porém, não é inconclusível se essas lesões elas são em decorrências da fisiopatologia da COVID-19 ou se há uma relação com o tropismo da SARS-CoV-2. Então, os estudos eles foram inconclusivos para o desenvolvimento de miocardite viral e nós propomos que há necessidades maiores de investigações adicionais que incluem exame histológico do miocárdio em pacientes com COVID-19. Então, todos os pacientes que tenham COVID-19 e têm sintomatologia de miocardite, eles devem ser submetidos a uma biópsia, né, e uma análise histológica para a realização dos critérios de miocardite viral. Então, essas foram as referências que utilizamos no nosso trabalho. Nós queríamos agradecer ao nosso orientador, o professor Leandro Lutz, e agradecer aos colegas participantes, que foram autores e financiadores da pesquisa. Muito obrigado a todos que estiveram nesse momento assistindo a nossa apresentação.